Você já imaginou que um simples prato de comida pudesse ser proibido, não por fazer mal à saúde, mas por supostamente atrair azar, desgraça e até a morte? Pois é, durante séculos, muita gente acreditou que certos alimentos carregavam não só sabor, mas também destino. E hoje, você vai conhecer a história de um prato que, por pura superstição, foi evitado, rejeitado e até banido em algumas regiões. O mais curioso é que esse prato ainda existe, mas carrega um passado cheio de medo e mistério. Imagine viver numa época em que a comida na sua mesa podia significar fortuna ou tragédia. Em muitas culturas antigas, ingredientes eram vistos como portadores de energias. Alguns traziam prosperidade, outros, desgraça. E no meio disso tudo, um prato específico ganhou a fama de amaldiçoado. Nossa história começa na Europa medieval, um tempo em que ciência e superstição andavam de mãos dadas. As pessoas não tinham explicação para doenças, colheitas ruins ou mortes repentinas, então quase tudo era culpa de forças invisíveis. E claro, a comida entrou nesse universo de medo. O prato em questão era feito com a carne de um animal super comum, presente em quase toda a aldeia. Um bicho que hoje a gente vê como simples, mas que por muito tempo foi considerado um mensageiro do azar. Esse prato era preparado com carne de corvo. Sim, o corvo, Aquila avenue Q, por séculos, foi associada à morte, ao luto e a más notícias. Onde tinha corvo, diziam que algo ruim ia acontecer. Eles sobrevoavam campos de batalha, cemitérios, vilas atingidas por pragas. Para a mentalidade da época, não era coincidência. Se o corvo estava lá, era um aviso. E quando alguém decidiu cozinhar essa ave, o medo se espalhou. Durante a Idade Média, em várias partes da Europa, comer carne de corvo passou a ser visto como um convite à desgraça. Acreditava-se que quem se alimentasse daquele prato atrairia doenças, perdas e até morte na família. Em algumas vilas, a prática foi proibida por líderes locais, não com leis como as de hoje, mas com regras sociais tão fortes que ninguém ousava quebrar. A lógica era simples. Se o corvo anda entre os mortos, comer o corvo é trazer a morte para dentro de casa. Hoje isso soa bizarro, mas na época fazia todo o sentido. Existem relatos antigos de famílias que, ao adoecerem depois de comer o prato, ligaram o episódio diretamente ao consumo da carne amaldiçoada. Claro que as doenças provavelmente vinham da falta de higiene ou da má conservação, mas a culpa caiu toda sobre a ave. E assim, o prato foi sendo esquecido, apagado das mesas. Mas olha que interessante, antes de ser temido, ele já tinha sido valorizado. Em tempos de fome, corvos eram uma fonte de proteína fácil. Eram caçados e preparados com ervas, como qualquer outra ave. Mas tudo mudou quando as grandes pragas, como a peste negra, começaram a devastar a Europa. Os corvos passaram a ser vistos com outros olhos. Eles comiam restos, cadáveres e apareciam em locais de muita morte. A associação foi imediata. Se eles se alimentam da morte, então eles carregam a morte. A superstição cresceu tanto que em algumas regiões, não só comer corvo era proibido, como matar um corvo podia ser visto como um mau presságio ainda maior. Diziam que derramar o sangue daquela ave era desafiar forças do mal. E assim, um prato simples se transformou num símbolo de medo. Mas essa não foi a única vez na história que um alimento foi proibido por superstição. Na Ásia, por exemplo, por muito tempo, o consumo de certos peixes era evitado em épocas específicas do ano, por medo de atrair espíritos ruins. Em algumas partes da China antiga, comer certos peixes no primeiro mês do ano era um convite ao infortúnio, simplesmente porque o nome do peixe parecia com palavras ligadas à perda. No Japão antigo, existiam alimentos ligados ao luto, que eram totalmente evitados em celebrações. Servir esses pratos em festas era uma ofensa e um risco de trazer má sorte para todo mundo. Na Europa, além do corvo, outros pratos também carregaram estigmas. O consumo de ínguias já foi associado a doenças misteriosas. Comer coelho em certos dias era considerado perigoso. E algumas vilas aconselhavam grávidas a evitar certos alimentos para não marcar o rosto do bebê. Hoje chamamos isso de superstição. Na época, era sobrevivência cultural. O curioso é que muitas dessas crenças atravessaram séculos e ainda vivem, de forma sutil no nosso dia a dia. Quem nunca ouviu dizer que manga com leite faz mal? Ou que colocar a bolsa no chão dá azar no dinheiro? Essas ideias não surgiram do nada. São ecos de um passado em que o desconhecido era explicado pelo medo. Voltando ao nosso prato principal, a carne de corvo ainda é consumida hoje em algumas partes do mundo. Em regiões isoladas da Ásia e da Europa, ela aparece em pratos tradicionais, geralmente em rituais ou na culinária de sobrevivência. Mas na maior parte do mundo, o tabu vence. É quase impossível achar esse prato num restaurante. E não por falta de sabor. Relatos dizem que a carne é forte,
escura, parecida com carne de caça a menos, mas porque o estigma nunca foi totalmente apagado. O mais impressionante é perceber como a mente humana consegue transformar um simples alimento num símbolo de algo muito maior. O prato não era temido pelo que ele era, mas pelo que ele representava. Durante séculos, famílias inteiras deixaram de comer algo nutritivo por medo do invisível. E isso moldou hábitos, receitas e culturas inteiras. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que hoje em dia a gente também deixa de fazer coisas por medo de superstições? Mesmo com tanta informação? Muita gente vai dizer que não. Mas basta uma sexta-feira 13, um espelho quebrado ou um gato preto na rua, para alguns de nós mudarmos de calçada. O medo muda de forma, mas nunca desaparece. E os alimentos continuam carregando símbolos. Em muitas culturas, comer lentilha no ano novo é para atrair dinheiro, uva para dar sorte, carne de porco para ter fartura. Isso tudo funciona como o inverso do tabu. Em vez de evitar o azar, a gente tenta chamar a sorte. Ou seja, a comida continua sendo um elo entre o mundo visível e o invisível. O prato de corvo, por sua vez, ficou marcado como o exemplo máximo do que não se deve comer. Alguns historiadores acreditam que, sem saber, essa superstição salvou muitas vidas. Corvos se alimentam de carniça e restos. Naquela época sem higiene, consumir uma ave assim podia de fato transmitir doenças. Mas como ninguém tinha explicação científica, o medo espiritual serviu de justificativa. A superstição, nesse caso, funcionou como um mecanismo de proteção, mas também gerou perseguições. Em algumas aldeias, pessoas acusadas de comer carne de corvo eram vistas como bruxas ou praticantes de magia negra. Podiam ser excluídas e humilhadas. Um simples prato virava prova de algo muito maior. Isso mostra como a comida sempre foi mais do que comida. Ela é identidade, crença, poder e tradição. Hoje vivemos numa era diferente, mas ainda carregamos resquícios desse passado. Muitos alimentos são cercados por mitos. Comer à noite faz mal. Misturar certos ingredientes ferve no estômago. Nem tudo é falso, nem tudo é verdade. O problema é quando o medo fala mais alto que a razão. O prato proibido nos ensina que, muitas vezes, não é o alimento que é perigoso, mas a história que se constrói em torno dele. E essa história pode durar séculos. Em alguns museus da Europa, existem registros de proibições alimentares baseadas só em crenças populares. Não eram leis do rei, eram leis do medo, e essas leis eram mais fortes que qualquer decreto. Se a aldeia acreditava que algo trazia desgraça, ninguém ousava desafiar. Toda superstição tem um começo. No caso do corvo foi a peste. Milhões de pessoas morreram. Os corvos estavam por toda parte. A associação foi automática. Eles viraram o símbolo da morte. E tudo que tocava nesse símbolo também era contaminado pelo medo. Isso não é muito diferente do que acontece hoje, quando algo é associado a uma tragédia e passa a ser evitado. A mente humana cria padrões para se proteger. O mais curioso é que ao mesmo tempo em que o prato era temido numa cultura, em outra, ele era totalmente aceito. Povos nômades, que dependiam da caça, nunca criaram esse tabu. Para eles, era só mais uma fonte de alimento. Ou seja, a superstição não é universal. Ela nasce do contexto. Onde há sofrimento, há tentativa de explicação. Onde não há explicação lógica, surge a crença. A comida é matéria, mas o simbolismo é imaterial. E é esse simbolismo que pode transformar um jantar em celebração ou em condenação. O impressionante é perceber que essas crenças moldaram gerações. Avós passaram para netos. Pais ensinaram filhos a evitar certos pratos sem nunca saber o porquê. Apenas repetiam. Isso dá azar. E poucos questionavam. A superstição se sustenta no silêncio da dúvida. Hoje você ouviu essa história e talvez nunca tenha parado para pensar em quantas coisas na sua rotina você evita só por tradição. Quantas dessas ideias vêm da ciência e quantas vêm do medo antigo? O prato proibido nos mostra como o ser humano tenta controlar o incontrolável através de símbolos. E agora que você sabe disso, talvez olhe para a comida com outros olhos. Não apenas como alimento, mas como uma herança invisível de crenças, medos e histórias. No próximo vídeo vamos revelar outra prática cotidiana que por séculos foi vista como mau agouro, e hoje é super normal. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que mais te impressionou e ativa o sininho para não perder as próximas. Valeu e até a próxima!